Olá, caríssimo irmão, olá, caríssima irmã. Estamos aqui para mais uma reflexão do nosso programa Semeando Esperança e hoje, do 30º domingo do tempo comum, somos convidados a refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra 2 homens subindo ao templo. Primeiro, um fariseu e o outro, um publicano. Ambos sobem ao templo, mas não com os mesmos pés e nem com o mesmo coração. O fariseu sobe como quem sobe por um mérito, porque é conhecedor da lei que tem na mente, que sabe de cor e salteado. O publicano sobe como quem sobe por necessidade. E aí nos vem a primeira reflexão. Nossa oração não deve ser por uma obrigação de todo dia rezar, mas por uma necessidade nossa de sempre estar em contato com Deus todos os dias de nossa vida, seja para pedir, seja para agradecer. O primeiro, o fariseu, sobe para, como a gente diz, para se mostrar. O segundo, o publicano, para se esconder. Um sobe com a boca cheia de si mesmo, o outro com o peito cheio de arrependimento. E, no entanto, esse é o mistério da graça. O que se achava alto, desce humilhado por Deus. E o que se reconhecia baixo, volta exaltado. O fariseu, figura dessa oração orgulhosa, ele não fala com Deus, ele fala de si mesmo. Eu jejuo, eu pago dízimo, eu não sou como os outros homens. Que oração é esta em que Deus é apenas um ouvinte e o homem é o tema da oração? O fariseu se apresenta diante do Altíssimo, mas não para adorá-lo, mas para ser adorado. Ele se ajoelha, mas a alma permanece de pé. Ele não ora, não reza, ele contabiliza, não confessa os seus erros, mas compara. Não se reconhece pecador, mas é como se ele se reconhecesse como o próprio juiz de sua vida. Quantas vezes também nós subimos ao templo com este mesmo coração? Pedimos a Deus que ouça nossa voz, mas queremos que ouça também nossas virtudes. Mostramos as mãos limpas, mas esquecemos de mostrar o coração manchado. Falamos dos nossos jejuns, das nossas obras, nossas esmolas,
E Deus, que perscruta os rins e o coração, responde em silêncio. Porque a oração do soberbo sobe como um sopro do vento, mas cai antes de alcançar as nuvens. E a oração do humilde sobe com o peso das lágrimas, e por isso penetra os céus. Como diz o Eclesiástico, a prece do humilde atravessa as nuvens e não descansará enquanto não chegar ao Altíssimo. Vejamos então o publicano. Ele não sobe ao templo com passos firmes, mas com passos de quem tem medo, de quem teme. Ele não ergue os olhos, porque sabe que quem pecou não deve olhar de frente para a santidade. Não abre a boca para se justificar, mas para suplicar: meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Que confissão mais breve, mais perfeita! Numa só frase, o publicano então reconhece quem é ele e quem é Deus. Ele, o pecador, e Deus, a misericórdia. Aqui está a verdadeira oração, meus irmãos. Não a oração de quem fala demais, de quem fala muito, mas a que sente muito. Não a que se exibe, mas a oração que se humilha. Não a que traz nos lábios a glória dos atos, mas a que traz no peito o peso das culpas. O fariseu leva para casa a justiça dos homens. O publicano leva para casa a justificação de Deus. Por que razão Deus prefere o humilde? E eu lhe respondo: porque o humilde não engana a Deus. A soberba é como se fosse uma máscara na nossa alma. A humildade é um rosto descoberto, desnudo. A soberba apresenta o homem como ele gostaria de ser. A humildade apresenta o homem como ele é. A oração sincera não é a que fala em voz alta, mas a que fala em verdade. Quem reza com soberba quer converter Deus à sua vontade. Quer fazer que Deus faça a sua própria vontade. Quem reza com humildade quer converter a própria vontade à vontade de Deus. O soberbo reza para ser visto pelos homens. O humilde para ser ouvido por Deus. O soberbo diz: eu mereço. O humilde diz: Senhor, tende piedade. O soberbo perde recompensas. O humilde pede perdão. O soberbo mostra o que tem, o humilde oferece o que lhe falta. E vejam, meus irmãos, que ironia! O fariseu subiu ao templo e desceu condenado pelo próprio Jesus Cristo. O publicano subiu ao templo e desceu perdoado. O primeiro entrou justo aos seus próprios olhos, como o pavão que abre as suas penas e mostra a sua beleza, mas saiu injusto aos olhos de Deus. O pecador, o publicano, entrou como este pecador aos olhos do mundo e saiu santo aos olhos de Deus. E é assim que é esse tribunal, que podemos dizer desse tribunal divino. A balança de Deus pesa os corações, não as aparências. Pesa o arrependimento, não o nosso currículo das nossas virtudes e nossas obras. Aprendamos, pois, irmãos, a subir o templo com os pés deste publicano. Não levemos conosco o orgulho, que é um fardo pesado, mas a humildade, que é uma asa leve. Quando você, irmão, for orar, for rezar, fecha a porta dos lábios e abre a porta do coração. Dê atenção primeiro às palavras que ecoam dentro do seu coração. Fale o que verdadeiramente você é e você sente. Não necessita a oração de palavras bonitas, porque a oração não é feita pela quantidade de palavras, mas afinal, pelo desejo de se
unir a Deus, até porque a oração é este ato de se unir a Deus. E termino com as palavras que o próprio Jesus disse, que são a sentença e a promessa, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se exalta sobe sem asas e cai, quem se humilha desce em lágrimas e sobe na graça. E aquele que um dia se humilhou até a cruz, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, foi exaltado até a direita do Pai. Portanto, sigamos o caminho dele. Humilhar-nos para que ele nos exalte. Confessar-nos para que ele nos perdoe. Calar o fariseu que vive em nós e deixar falar o publicano que clama: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e seja louvado. Amém. Até o próximo programa, meu irmão e minha irmã, se Deus quiser. De que me adianta louvar a Deus, me ajoelhar e me benzer, se ali logo adiante, ao encontrar o meu irmão, disser que não tenho tempo de me envolver, serei julgado pelo meu Senhor por tudo que eu fizer, pelo que eu não fizer por meu irmão. Serei julgado pelo meu Senhor.